Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso programa semanal, o Exame de Ordem em Você. Hoje nós temos aqui uma convidada especialíssima, professora Ana Cláudia, show de bola, está com a gente há muito tempo, especialista no Exame de Ordem, está aqui para ajudar a aprovar todo mundo, como a gente tem feito nos últimos exames. Agora em abril, dia 4, mais um embate, mais uma preparação concentrada, focada, e a professora vem com tudo no processo penal e no empresarial para nos ajudar aí a garantir o índice de aprovação altíssimo da Rede Júris. Professora Ana Cláudia, como eu disse, que já é tarimbada, já está há muito tempo com a gente, principalmente na aprovação por exame de ordem, é a juíza de direito, tem um material fantástico. Eu trouxe aqui para a gente bater um papinho e falar com vocês sobre essas duas matérias que são extremamente importantes para a sua aprovação na primeira fase. Não só na primeira, como também na segunda fase, né? Processo penal e empresarial são exigidas lá na segunda fase. E aí eu estou diante de duas matérias que são de primeira linha, né? Vamos dizer assim, de primeiro embate na OAB no grau de importância. Empresarial e processo penal, não tem ninguém melhor para te ensinar, para te garantir a aprovação, te dar as dicas corretas do que a professora Ana Cláudia, né, professora? O que você está preparando para a gente aí? Qual será a dinâmica do curso? O que tem de novidade? O que nossos alunos podem esperar desse próximo exame? Professor, queria cumprimentar a todos e dizer para você que desta vez nós vamos investir forte, tanto na parte expositiva, nas aulas, nos nossos encontros e aqui nos nossos encontros semanais para transmitir para os alunos. Eu vou trazer sempre questões novas, né, do que o exame de ordem tem pedido nos últimos certames, voltadas nomeadamente para a Lei 12.403, que alterou todo o cronograma das medidas cautelares, que o exame de ordem tem sido muito sensível a pedir isso. Outras questões também pertinentes hoje ao procedimento, questões referentes às leis dos juizados especiais criminais. Então, vamos trazer uma série de questões aqui para serem resolvidas com o aluno, enunciados, súmulas, para que eles possam estar seguros aí nos nossos encontros e com as respostas que a gente vai fornecer para eles. É preciso ter muita atenção, porque às vezes também, não só de matéria jurídica, a gente vai viver aqui nos nossos diálogos semanais, mas explicitar para o aluno, às vezes, que a leitura rápida, às vezes, da questão é o que atrapalha o aluno, porque se o aluno, às vezes, tiver uma atenção mais rigorosa na leitura, né? Ele vai ter muito mais facilidade, porque às vezes o exame de ordem é cruel, porque como a primeira fase embasa muito na parte técnica, mais lei seca, às vezes o certame, a organização do certame troca um I por um L, ou seja, o que é lícito ele põe ilícito, e às vezes no afã de, eu sei essa resposta, o aluno marca equivocadamente, né? Você sabe disso, já fez concurso público, foi aprovado com sucesso, mas às vezes é essa pressa que a gente tem, eu sei essa resposta aqui, vou marcar, então você tem que ter muita atenção também a ler as questões, ler a prova, responde primeiro o que você sabe, então pense que essas dicas também para os nossos alunos vão ser importantes. Essas né? Dicas, professora, olha, gostei do livrozinho, muito bom. Chique, vamos recomendar. Eu conversava agora há pouco, antes do programa, com uma aluna nossa que está passando agora para o concurso. Ela fez a segunda fase de procurador do Estado, concurso muito, muito concorrido, pesadíssimo, né? E falava com ela exatamente sobre isso. E Vera, como é que foi? E a prova? Foi bem na prova? Falei, professor, 2 dos grupos eu matei, arrebentei, fui bem pra caramba. E o grupo 1, que é a primeira prova de processo civil, de civil, eu não fui muito bem, em que pese conhecer e saber toda a matéria. Eu li as questões, eu fiquei frustrado junto com ela, né, coitada. Eu senti, junto com ela, eu senti vamos dizer assim, esse infortúnio. Ela me disse que leu toda a prova, viu todas as questões, viu que estava tudo certinho, entendia tudo, falou, vou arrebentar, e bateu o nervosismo. E ela não conseguia desenvolver as questões e me disse, professor, eu não consegui terminar a peça. Nossa, o que me deixou mais frustrada foi o fato de eu saber tudo e não conseguir desenvolver. E aí o nosso aluno do exame de ordem precisa se atentar, ele precisa se ligar. Nós temos
passar para o aluno também essa tranquilidade, ele tem que ter esse acompanhamento que nós forneceremos também. Nós temos um portal parceiro nosso aí, o professor Alexandre Maia, que irá fornecer essa tranquilidade para o aluno responder a questão, porque ele chega lá, ele sabe tudo. Ele sabe que a professora Ana Cláudia disse para ele, olha, em empresarial tem que estudar esse ponto, né? Bem minha área, depois você passa para o pessoal. Em penal você tem que estudar mais teoria do crime, vamos estudar intercrimes, vai cair, o aluno estuda, aprende, sabe tudo, e chega na hora da prova, vem a dificuldade, vem o nervosismo, vem a pressão externa, isso é importante, isso é fundamental, tanto quanto o conhecimento. E os nossos professores, os nossos profissionais estarão também apostos a isso. Isso a gente vai discutir aqui toda semana. E veja você, professor, quem estuda muito, às vezes tem mais dificuldade em realizar a primeira prova. Por quê? Porque o aluno lê a questão e fala assim, mas existe uma teoria tal, existe um entendimento assim, porque o aluno ele estudou muito. Então, se ele não tiver atenção na prova objetiva, ele tem tendência a errar, porque ele está muito bem preparado, ele é muito focado. Ele estudou 2 ou 3 doutrinadores, às vezes, de uma disciplina que ele gosta mais, de uma que ele gosta menos, estudou só um, mas está muito bom, né? Ou às vezes estudou só em apostila, mas o que é preciso ter muita atenção na questão objetiva é porque o certame, a organização, ela é muito criteriosa, de maneira que você tem que tomar muito cuidado ao ler as questões. E o exame de ordem, as pessoas têm que pôr em mente que você não precisa acertar 70% da prova, 80%, 90%, né? 40? Você precisa 40 pontos, metade, 40 pronto, pontos acabou. E você está lá dentro. Isso é que o aluno, o nosso colega vai fazer, tem que estar sossegado, ele tem que estar calmo. E eu concordo muito com o professor João, que vocês estiveram aqui esses dias conversando e eu assisti. Professor muito bom e nosso parceiro aqui, ele falou uma coisa muito certa. O aluno, ele tem que pensar assim, processo civil, processo penal, civil, cai quantas questões de cada, em regra? Bom, cai 13, cai 4, então 12. A pessoa tem que focar nessas matérias que elas são carro-chefe. E as outras ele vai estudar, logicamente, mas ter uma atenção mais reduzida, porque senão ele vai perder a chance de acertar. Mas processo sempre o que a gente fala aqui também, né? Professora Ana Cláudia, sobre a lei do menor esforço. Eu tenho que atingir o máximo de questões, produzir o máximo, ter êxito no máximo com o menor esforço de leitura. Claro. Como é que o aluno chega a esse resultado? E aí que a gente vai orientar. Estudando o que cai. O professor está orientado a dizer para o aluno qual é o conteúdo que ele deve focar mais dentro da sua disciplina. Exato. Como, dentro do direito ambiental, por exemplo, eu vou dizer para o aluno estudar responsabilidade ambiental, estudar o artigo 225 e estudar algumas legislações, como a 6938, que cai sempre. Então ele não precisa estudar todo o leque do direito ambiental, porque é perda de tempo. Esse tempo que ele está estudando matéria que não cai em direito ambiental, ele está perdendo e deixando de estudar ética. Ele está deixando de estudar a parte importante do processo penal. Então essa lei do menor esforço é muito importante para o aluno ter o êxito, né? E lembra aí, vamos anotar enquanto eu estou lembrando. A professora Ana Cláudia irá responder as questões dos nossos alunos através do e-mail professoranaclaudia@redjures.com. Está aí na tela, professoranaclaudia@redjures.com ou através do perguntas@redjures.com. No próximo programa, a professora já irá pontuar aqui qual será o tema do próximo programa. Mandem as questões para a gente responder, tirar as dúvidas, debater sobre esse ponto que a professora Ana Cláudia irá passar para vocês. Lembrando que hoje já tem uma pancada de questões, né, professora? Pois é, senhor, veja, para nossa felicidade, nós recebemos aí mais de 190 perguntas acerca do direito processual penal, direito empresarial ainda não recebemos, eu estou esperando, viu, pessoal? Nós estamos aguardando aqui. Porque é o primeiro programa. Pois é, porque direito empresarial é uma matéria que muitas pessoas têm dificuldade e nós estamos aguardando aí as vossas dúvidas, mas processo penal a gente recebeu muitas indagações, hoje eu vou começar a responder 4, nós vamos responder depois pelo site, mas eu quero também dizer para vocês... Mas só pontuando, essa questão de respostas, se a gente não conseguir responder aqui, pessoal, professora ou os professores para os quais as perguntas forem direcionadas, irão responder pelo seu e-mail. Então manda a pergunta e fique tranquilo que você será respondido. Interessante a dúvida, né? Que a gente tira aqui na hora, o aluno está ligado.
E o importante é que nossos professores, todo o corpo docente, todos os professores que estão envolvidos na OAB terão um tempinho para você. Todos irão para o Facebook, 15, 20 minutos por semana, para uma interação rápida em tempo real. Isso é bom, isso é importante para o aluno, porque ele precisa desse apoio e nós vamos dar esse apoio para vocês. Não, e outra coisa também, se o aluno tiver dúvidas e quiser falar comigo pessoalmente, ele pode vir aqui na Rede Júris, nos horários que eu estou aqui ministrando aula, nos intervalos, que eu atendo, ou depois da aula, eu tenho maior prazer em ajudar. Então, fica claro aí para os colegas que vão fazer o exame de ordem. Os presenciais, né? Exato, e que às vezes uma pessoa quer vir aqui também para estar com a gente, para conversar, para te falar, eu tenho uma dúvida assim, explica para mim que eu não estou entendendo, a gente está à disposição, outra né, coisa, professor? Para quem vem, quando a gente está falando também dos nossos alunos online, lógico, né? Que é o nosso grande público, na verdade, mas quem está aqui, que quiser conhecer a professora Ana Cláudia pessoalmente, ou nossa escola, que é uma das melhores do país. Com certeza. Maravilha de sede, muito boa, está convidado. Eu vou sair, vou te deixar aqui para responder as dúvidas para os alunos, lembrando que daqui a uma semana, a professora Ana Cláudia estará de volta. Os nossos programas serão interativos. Nem sempre a professora Ana Cláudia sozinha estará aqui. Às vezes nós faremos um bate-bola entre processo penal e direito penal, entre empresarial e processo civil, para fazer um link ali entre os nossos professores e alunos nesse bate-bola gostoso para tirar sua dúvida. Fica com a gente. Abração, tô indo, professora Ana Cláudia agora assume, toma conta dos meninos que eles merecem. Com certeza. Então, pessoal, vamos lá. Veja só, nós não podemos ir para um certame da proporção ou da envergadura do exame de ordem hoje sem estudar a Lei 12.403, de 2011. É uma legislação que, no âmbito do sistema jurídico processual penal, gera muitas dúvidas nos estudantes de direito e, óbvio, em quem se submete aí aos concursos públicos e ao exame de ordem. Dentre as perguntas que nós recebemos aqui, esta semana, uma colega indagou assim: professora, quando é que ocorre o relaxamento da prisão em flagrante? Nada é mais importante para um advogado do que saber isso. Quem vai atuar futuramente na área criminal, realmente isso tem que dominar profundamente. E todos nós acabamos por atuar na seara criminal, porque vem um parente, um amigo e pede um favor, e quando você já estiver lá com a sua carteirinha, você também, com certeza, ficará submetido a esse tipo de consulta. Pessoal, nós só relaxamos a prisão em flagrante quando a autoridade policial, ou seja, a polícia investigativa, o delegado, ele não atua conforme o disposto no artigo 304 e 306. Se você estiver aí na sua casa com o código e você cotejar, ou seja, fizer um comparativo entre os artigos 304 e 306, você irá observar que nesses dois dispositivos, o legislador estipula um cronograma para a atuação da autoridade policial investigativa, ou seja, ele diz assim: a partir do momento que uma pessoa presa for apresentada à autoridade policial, ela deve, artigo 306 caput, imediatamente comunicar ao juiz, ao promotor e à família do autuado. Então, em primeiro lugar, o delegado, ele vai expedir um ofício para o juiz, um para o representante do Ministério Público e fazer um telefonema para a família, porque não vai expedir um ofício para a família, né? A fim de que a família possa constituir um causídico, se ela tiver condições, ou deixar sem constituição, porque aí depois a autoridade policial vai remeter os autos do inquérito lá para a Defensoria Pública. Então, a primeira providência do delegado, apresentada uma pessoa presa, é comunicar imediatamente ao juiz, ao representante do MP e à família do autuado. De seguida, a autoridade policial ela tem até 24 horas para ultimar, ou seja, para concluir uma peça importantíssima chamada auto de prisão em flagrante. Inclusive, é com esse auto de prisão em flagrante que nós vamos iniciar o inquérito policial a fim de apurar a autoria e a materialidade. Esse auto de prisão em flagrante, ele virá para o judiciário, né, numa capa alaranjada, como se fossem os autos do processo. Lá existe uma sequência. A autoridade policial, ela tem que lavrar um termo de recebimento e custódia do preso, que o condutor, ou seja, quem prendeu a pessoa e levou até a delegacia, assina. Depois procede a oitiva de vítima, nos crimes que tem vítima definida e individualizada, né? Por exemplo, roubo, furto, sequestro, cárcere privado,
tentativa de homicídio, ouve a vítima, depois as testemunhas presentes, interroga o autuado e depois expede 2 documentos importantíssimos, pessoal. Você que é advogado, esses documentos aí, ó, que será advogado e hoje vai passar no exame de ordem, você tem que prestar atenção. A autoridade policial tem que juntar aos autos do inquérito a nota de culpa e a nota de ciência das garantias constitucionais. Se não juntar, invariavelmente o juiz vai relaxar a prisão em flagrante. Na verdade, obviamente, não existe hierarquia entre a autoridade policial e o judiciário, mas no que concerne a prisão por meio do flagrante, que só se dá nos casos do artigo 302 do CPP, o judiciário exerce um controle de legalidade sobre essa prisão. Então, a primeira resposta aí para o colega que perguntou é: o relaxamento da prisão em flagrante se dá no caso de inobservância por parte da autoridade policial do disposto nos artigos 304, combinado com 306 do CPP. De resto, não há de se falar mais em relaxamento de prisão em flagrante e nem de relaxamento de prisão preventiva. Não existe relaxamento de prisão preventiva. Existe revogação, que é outra circunstância completamente diferente. Muito bem, uma segunda pergunta que nos foi direcionada é: em que situações é que se pode decretar a prisão temporária? Como todos sabem, em 5 de 10 de 88 foi editada no Brasil a Constituição Federal, chamada Constituição Cidadã. No âmbito dela, foi proibida aquilo que até então existia no Brasil, que era a prisão para averiguação. Após a edição da Constituição Federal, promulgou-se a Lei 7.960, em 89, implementando, autorizando entre nós a chamada prisão temporária. No âmbito dessa Lei 7.960/89, o juiz de direito pode decretar a prisão temporária em 3 situações, transcritas no artigo 1º, incisos 1 e 2. O inciso 2 tem 2 casos. Então, o juiz decreta a prisão temporária quando for imprescindível para a investigação criminal e ou quando o investigado ele não apresenta documento de identificação hábil ou quando ele não tem residência no local onde o crime foi praticado. Então, estas são as 3 situações que autorizam o decreto de prisão temporária. Lógico que, combinando com essas 2 situações, os 2 pressupostos autorizadores, nós temos que a prisão temporária pode ocorrer apenas em determinados crimes que estão listados também no artigo 1º, mas no inciso 3º da Lei 7.960/89, como, por exemplo, homicídio doloso, estupro, latrocínio, sequestro, envenenamento de água potável, todos os crimes hediondos, tráfico de entorpecentes, tortura, genocídio. E então você lê lá a listagem dos crimes onde é possível decretar a temporária. A terceira questão que nos foi remetida, ela pertine à chamada outorga de fiança. Foi perguntada aqui para a Rede Júris quem é que pode atualmente conceder fiança. Somente o delegado de polícia e o juiz de direito. Estas são as 2 únicas autoridades que podem outorgar fiança, lógico, nos crimes aí transcritos no Código Penal. A autoridade policial, ela deve conceder a fiança e assim, nos crimes em que se permite, artigo 322, e o juiz, no caso o delegado não outorga a fiança, ele pode determiná-la, né, nos crimes de maior potencialidade ofensiva ou nos crimes em que a autoridade policial deixou de decretar a fiança. Hoje, um crime que é muito comum arbitrar fiança, infelizmente, é a embriaguez ao volante. A quarta e última questão aqui que vou responder hoje para você ficar já preparado, se Deus quiser, uma delas de hoje vai cair lá na sua prova, tem a ver com a prisão domiciliar. A prisão domiciliar é um instituto novo no Código de Processo Penal, porque na lei de execuções já existia, né? A prisão domiciliar, ela tem vínculo estrito, né, com situações particulares de determinadas pessoas. Hoje a prisão domiciliar no Brasil é decretada somente nos casos do 318, cuidado para você não marcar a resposta errada, pessoal. Olha só.
O exame de ordem ele costuma pular assim: admite-se prisão domiciliar no caso do acusado ter mais de 60 anos. Muita gente marca essa questão porque relaciona ao Estatuto do Idoso. Não faça isso. Não é maior de 60, é maior de 80. Se você tiver um cliente que tenha mais de 80 anos, você pode pedir a domiciliar para ele. Primeiro caso, artigo 318, inciso 1. No 318, inciso 2, você tem quando o preso, a pessoa que praticou a conduta tida como criminosa, ela está com uma grave enfermidade, né? Está doente, está com câncer, com AIDS ou em estado terminal. Um terceiro caso é quando a pessoa que praticou o crime ela é indispensável para cuidar de um menor de 6 anos ou de uma pessoa que tem debilidade. Por exemplo, é o caso do cidadão que praticou um crime, mas ele tem um filho menor de 5 anos ou um filho doente que tenha alguma deficiência que o impeça de gerir a si a sua pessoa, mesmo podendo ser maior, inclusive, né? Podendo já ter 20 anos, 22, tem uma debilidade. E o último caso é reservado às mulheres, né? A mulher, ela está no 7º mês de gestação ou em gestação de grande risco. Então, estas são as situações esculpidas aí no artigo 318 que permitem a prisão domiciliar. No nosso próximo encontro, eu estarei aqui para fornecer mais dicas e você pode ter certeza que nós vamos acertar todas as questões de processo penal e empresarial. Um beijinho, fiquem com Deus, boa sorte.